E como está o caminho rubro-negro? Como está sendo pavimentado o caminho rubro-negro, na sua opinião? O Flamengo ontem finalizou 19 vezes contra o gol do Botafogo. É um time que cria muito e ontem criou bastante. Como é que está sendo pavimentado o caminho rubro-negro com o novo comandante? Se acostumou a ganhar, quer ganhar tudo. Mas o Flamengo, os 2 últimos jogos, ele perdeu um título, mas ele jogou bem contra o Atlético em Cuiabá, fez um bom jogo, como o Atlético também fez. O Flamengo foi melhor em alguns momentos, o Atlético em outros. O jogo terminou empatado. E ontem o Flamengo passou por cima do Botafogo. Passeou. O Flamengo está jogando bem com o Paulo Souza. O trabalho do Paulo Souza até agora não. Eu acho que vai ser bom no Flamengo. Ele tem ideias, ele mexe muito no time, mas ele mexe com embasamento, ele sabe o que ele está fazendo, ele não descaracteriza a ideia de jogo dele. Ontem ele entrou com o Andréas de novo, contra o Atlético Mineiro ele não tinha usado o Andréas. Ele descansou o Diego, descansou o Felipe Luiz. Jogou com Pedro e Gabigol. Já Voltou a vamos jogar analisar com os Pedro e testes Gabigol. do Paulo Souza, não no jogo de ontem, mas na temporada. Vamos Agora, ouvi-lo antes? O que vale dizer é o seguinte, o Flamengo está jogando bem com o Paulo Souza, por mais que muita gente questione isso. Não, e assim, a gente às vezes, do alto de nossa arrogância, opinamos que a ideia dele ali não foi boa. Eu acho, por exemplo, que ele se equivoca ao utilizar o Diego ofensivamente, do alto da minha arrogância. Mas é um treinador que está chegando agora, num país diferente, conhecendo o elenco, testando. Se não for na base do teste, vai ser como? E o estadual é importante ganhar, mas ele serve como laboratório para testar, para você criar alternativas. Por isso, é a base do estadual atualmente. Do novo tempo do futebol é esse. Agora, tem que ter paciência. Eu concordo em partes com o Lédio. Vamos ouvi-lo antes? Em boas partes, Lédio, Então, mas vamos ouvir antes. Vamos ouvir Vamos ao Paulo debate. Souza falando depois da vitória de ontem. É o passeio de ontem sobre o Botafogo. São todos jogos importantes para vencer e, sobretudo, quando nós temos processos novos, ajudam bastante vitórias clássicos, derbys, todos eles ajudam porque dão consistência, dão convicções e conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a nação. Esse, sem dúvida, é fundamental, este tipo de vitórias. Tivemos boa qualidade no jogo, conseguimos ir por fora, quando o nosso adversário fechava por dentro. Entendemos quando havia basculações, rapidamente podemos jogar por dentro e darmos verticalidade ao nosso jogo. A mobilidade dos 3 jogadores da frente foi extraordinária. Deu-nos a capacidade de podermos chegar à área várias vezes e termos oportunidades de golo. Para melhorar eficácia, como sempre, porque acho que nós podíamos já ter o controle do jogo logo na primeira parte e temos que entender que temos que ter essa maturidade para o fazer. Concorde em partes com o Lédio Carmona agora, Roger Flores. Não, eu acho que o Paulo Souza começa bem, com boas ideias, escala bem para iniciar o jogo, mas achei que no jogo contra o Atlético ele errou feio. Não, feio não, mas ele se equivocou na substituição, principalmente do Bruno Henrique, né? Se ele arrisca bem no Lázaro, do lado esquerdo, porque já tinha treinado com o Lázaro por ali no Campeonato Estadual, e o Lázaro... Quem? O Bruno? O Bruno. Não, mas eu não estou falando da saída dele. Ele tinha que sair pelo aspecto físico. E sim quem entrou, né? Tá, quem entrou, a ideia dele de quem entendi. entrou. Entendi. Que foi o Diego, né? E aí, para mim, e aí ele tira um atacante de altíssima velocidade, de opções de diagonais interessantíssimas para quem joga por trás e coloca o Diego no melhor momento do Flamengo. Para mim, o Flamengo jogou melhor do que o Atlético até o segundo gol. Desde o início. Do início até o gol do Bruno Henrique, o Flamengo foi melhor do que o Atlético Mineiro. A partir dessa substituição, o Atlético tomou conta do jogo e foi aí que foi em busca do empate. Poderia ter até virado o jogo. E aí, para o jogo de ontem, ele nem utiliza o Diego, né? Ele volta com o Andréas, ele coloca o Pedro no jogo, ele coloca o Marinho entrando no segundo tempo. Então, alterações que ele poderia ter tido no primeiro jogo contra o Atlético e não teve.
E aí, mas é isso também, são testes, ele tem que, no jogo mesmo, sentir quem que responde mais, quem responde melhor, porque treinamento é uma coisa, jogo é outra. Só acho que num jogo decisivo, como era aquele do Atlético Mineiro, naquele momento em que ele tinha tomado a vantagem no placar, eu acho que ele tinha opções bem melhores para aquele momento do que as substituições que ele fez. E não era tão difícil enxergar isso, o Led. Roger, minha suposição é a seguinte: por mais que o Paulo Souza entenda muito mais de futebol do que eu, pelo menos, tenho certeza disso, eu, por exemplo... Você foi mais bom volante. Não fui. Mas eu tô vendo o Flamengo jogar quase todo jogo, acho que deve ter perdido pouquíssimos, desde 2019. E quem vê o Flamengo jogar desde 2019 já percebeu que o Diego, que teve uma carreira espetacular como um 10 ofensivo, um jogador atrás dos atacantes, desde 2019, o Diego funciona muito mais recuado, função que o Jesus deu para ele na final da Libertadores e o Rogério fixou, do que jogando como um meio ofensivo. Não consigo ver o Diego render mais assim. Embora a maior parte da carreira do Diego tenha sido nessa posição. E foi assim que ele jogou na Europa, onde o Paulo Souza certamente viu muitas partidas do Diego. Chegando aqui, ele olhou o Diego e falou, poxa, vou ver se o Diego ainda joga ali, onde eu vi ele jogar a vida inteira. Sim. Os jogos trataram de mostrar, no meu entendimento, mais uma vez, que não dá. Agora, dizer que ele não tinha o direito de testar o Diego ali, eu acho que ele tinha todo o direito de testar. Sim, e eu acho que os testes... Mas não lhes parece razoável, Lédio? Não lhes parece razoável que até ele com o Diego terão esse tipo de diálogo? Quantos jogos tem o Paulo Souza no Flamengo? 5? 6? Não, agora são 10, agora né? são 10. 10, chegou a 10 já? Então, São 10. 8, 9 ou 10. Ele não esteve em é, todos mas- no estadual, por isso que eu não sei. Não. Ele estreou só na terceira rodada. São né? 7, são 7. 7. Então, mas não seria razoável que ele tentasse? Eu também acho, eu penso como você. Eu acho que o Diego, a gente falou aqui, acho que a grande sacada do Rogério naquele momento foi quando ele botou o Arão de zagueiro e fez meio campo com o Diego e Gerson. Agora, eles não vão conversar? Acho que eles vão conversar. Eles vão trocar ideia, ele vai chegar a essas conclusões, entendeu? São Não, mas não jogos. é o Diego que eu tô... Você falou... 7. Fala, Roger. São 7, Cleber, só confirmando, são 7 jogos. Sério. Não, mas a questão não foi nem só o Diego, né? As opções, o próprio Léo Pereira que entra como um terceiro zagueiro sim. E deixa o time... Ele terminou o jogo contra o Atlético com 3 zagueiros de ofício, com 3 volantes. Sim. E aí o Atlético veio para cima dele. E ele jogou 70 minutos, vamos dizer assim, melhor do que o Atlético. E aí quando ele fez essas substituições, na minha opinião, no melhor momento do Flamengo, ele traz o Atlético para cima dele. Agora é isso. Só acho que ele testou, ele fez esses testes num jogo em que não era para fazer. E é o que eu falo, no banco de reservas, ele tinha outras opções bem melhores. E não era difícil de enxergar, Kleber. É esse o meu ponto, né? Naquele jogo específico, não era difícil de enxergar. Ele tinha Andreas, ele tinha Pedro para o lugar do Bruno Henrique, ele tinha Marinho, ele tinha Vitinho. Qualquer um desses poderia entrar e dar uma cara diferente. Ou manter o mínimo de estrutura que o Flamengo estava apresentando naquele momento de jogo. Mas é isso, aos poucos também. Ele vai vendo os erros e os acertos dele, né, Led? Para ter mais base mais para frente. Não, quando você falou, quando eu falei a gente está falando a mesma coisa. Na verdade, a gente concorda, que eu acho que as substituições dele não foram boas. Eu acho que o trabalho dele, no geral, é bom, que o time joga bem, mas nesse jogo as substituições dele não foram boas, principalmente para mim a do Arrascaeta. O Arrascaeta estava jogando muito bem.